GGRC11 saiu o relatório de abril. Vamos dar uma olhada nas movimentações, na emissão, no resultado. O fundo está movimentado. O vídeo de hoje é sobre isso. Eu já te peço o seu like, que ative o sininho para não perder conteúdo, que se inscreva no meu canal se gosta dos meus vídeos e que mande esse vídeo para seus amigos para me ajudar a fazer o canal crescer. Também estou no Instagram, @EstelaMourão, aqui embaixo na descrição tem um link, me segue lá. Se você gosta do meu conteúdo, eu te convido a se tornar membro para ter acesso a conteúdos exclusivos, como o grupo do Telegram fechado para você tirar dúvidas. Relatório de abril do GGRC11, número de ativos permanece o mesmo, saiu o Covolan, entrou os galpões, né, da Braspark, tá? Fundo segue com 786 mil metros quadrados de ABL, 41 inquilinos, prazo médio de contratos 4,06 anos, número de cotistas segue crescendo bastante, né? Bateu aí 341.692 cotistas, o crescimento é impressionante. Valor patrimonial do fundo R$ 11,08, patrimônio líquido 2.373 milhões, vai crescer, né? Está crescendo, na verdade, pela emissão. Valor mercado R$ 10,27, de lá para cá caiu um pouco. Hoje caindo 0,69, mercado bem oriçado no dia que eu gravo esse vídeo, dia 19 de maio, tudo tá caindo, para falar a verdade. No último mês, uma queda de 2,34%. Nos últimos 6 meses, 1,86% de queda. No último ano, 3,19% de queda. A mínima, no último ano, R$ 9,86. Em 19 de agosto de 2025, para falar bem a verdade, eu acho que essa cotação volta para esses patamares, não por essa queda de hoje, né, mas no final da emissão, quando os trocadores, né, os vendedores dos imóveis começarem a vender, tá? E a máxima, R$ 10,77, em 2 de março de 2026. O fundo agora com um carrego muito interessante, né? A cota caindo, R$ 10 de cota, pagando 10 centavos, 1% ao mês. Nos últimos 12 meses entregou 12,03. A gente percebe aqui que tá barato em relação ao valor patrimonial, 10% de desconto aqui, né? Já falei para vocês, não é a forma correta de se precificar, mas a gente também leva em consideração o valor patrimonial, tá? Com relação à liquidez muito, muito boa, né? 9,65 milhões negociados por dia no último mês, dividendo 10 centavos, é o que ele vem pagando. E ele fala aqui que a base de cotistas, né, cresceu bem, entraram 12.259 novos investidores no mês, tá? Nos últimos 12 meses entraram 174.532 cotistas, cara, é muita coisa, é um dos fundos mais líquidos e populares, com certeza, né, tá crescendo bastante. GGRC passou a integrar a lista de fundos elegíveis para utilização como garantia em operações realizadas na Bolsa, tá? Stella, o que isso muda? Nada, não muda nada, né, mas ele é um dos 20 e poucos fundos aí que agora podem ser dados em garantia. Muda para os traders, né? Para quem investe para o longo prazo, não muda nada, ok? Principais eventos no mês do fundo, ele segue aí na sua 11ª emissão de cotas, né? Que é a maior emissão de cotas do fundo, a gente já tratou sobre isso no último vídeo. Então, encerrou o exercício de preferência, né? Totalizou aí R$ 7.542.393,75 na preferência, depois concluiu o primeiro período de subscrição, tá? Aí sim já subscreveram mais cotas, né? E o fundo tinha captado aqui R$ 352.584.416,25, ou seja, né? O fundo já conseguiu captar 352 milhões nesse período, né? Deve conseguir captar tudo, porque ele vai pagar em cotas, vai trocar ali os imóveis por cotas, né? Vamos aguardar 1 bilhão vir, certo? O fundo concluiu aqui a aquisição do Braspark, né? A gente já tratou também sobre essa compra, excelente compra, tá? O ativo é alto padrão, excelente localização em Garuva, Santa Catarina, perto ali do porto de Itapoá, né? E ele compra os galpões B e os galpões C, tá? E depois, né, ele concluiu essa aquisição e já falou que celebrou compromisso para aquisição do Galpão A, tá? Garuva A, e também um imóvel em Camaçari, na Bahia. E tá aqui o fato relevante, né, para a gente ver mais detalhes. Então, ele vai comprar aí
o Galpão A de Garuva, Santa Catarina, lá no condomínio de Brás Parque, né? Locatário desse módulo aí, desse Galpão A, é Ascensos Logística. Ele está adquirindo por 82 milhões e 500. E está comprando o CD3, tá? Em Camaçari, na Bahia. É multi-inquilino, então ele tem como inquilinos Simas, Sebrae, Shopee, MRV e Gulf por 82 milhões e 500 também. No total, 165 milhões é o que ele vai pagar. Ele vai pagar em cotas da 11ª emissão, tá? Aqui a gente tem a foto, né? Então ele já concluiu a compra desses dois aqui e agora, né, firma compromisso para adquirir o A. Então todo o condomínio Brás Parque será do GGRC. Excelente aquisição, né? Excelente aquisição, porque a localização é muito boa, o padrão construtivo é muito bom também, né? Perto do maior porto de containers do Brasil, né? Para quem conhece aí o BRZP, né? BRZP FIPE, que tem parte do porto de Itapuá. Então, GGRC aí muito próximo do Porto de Itapuá. E aí a gente tem esse imóvel CD3, né? Que esse sim é algo novo, né? Porque a gente já analisou a compra do Brás Parque, né? Então é só um galpão a mais dentro dali do condomínio. Mas aqui, pessoal, também uma excelente localização, tá? Fica em Camaçari, na Bahia. A área total do terreno, 91.775 metros quadrados, bem grande, tá? Área total construída, 27.565 metros, tá? E, pessoal, o que é interessante aqui na localização? Muito próximo da fábrica da BID. A gente sabe que a BID está muito forte no Brasil, está expandindo muito, tá? E é, então, um polo logístico industrial muito, muito forte, tá? Então, excelente essa aquisição também. Padrão construtivo muito bom e localização excelente, né? É multi-inquilino, como a gente viu, vários inquilinos aqui. Cap rate médio inicial estimado em 9,5. Muito, muito boa essa aquisição, tá? Eu gostei pra caramba. Ponto para a gestão, mais uma vez, que vem reciclando muito bem o portfólio, né? Mais 2 imóveis de logística que estão no pipeline, com certeza, né, da 11ª emissão, irão ser pagos em cotas, certo? E eu gostei pra caramba. E, por outro lado, vendem um imóvel muito ruim, que era o Covolan, um imóvel industrial, que a gente via problemas com o inquilino há muito tempo, né? Então, ele saiu e entrou, basicamente, saiu o Covolan, entrou Brás Parque. Que ele conclui a compra do Brás Parque, conclui a venda do Covolan e, sinceramente, uma baita de uma troca. Brás Parque muito superior aí a Covolan, tá? E isso é a famosa reciclagem de portfólio que eu sempre gosto de ver em fundos imobiliários e é o que a gestão tem que focar mesmo, melhorar o portfólio e é o que as agros vem fazendo aqui, tá? O portfólio do GGRC não é o forte do fundo, tá? E aos poucos pode se tornar, né? Dependendo realmente dessas aquisições que ele vai fazer, tá bom? Então ele celebrou a escritura definitiva de venda do Covolan, tá? Então já era Covolan, excelente. Aqui o programa renova, né? As benfeitorias aqui do galpão da Renault, que a gente já vinha acompanhando, né, da cobertura, foi concluída, né, 100% concluída. Aqui as visitas técnicas, né, como sempre, a visita no CD Santa Cruz, ali em Anápolis. Galpão tá muito bonito, tá? Tanto por fora quanto por dentro. Olha que coisa linda, olha esse piso, dá vontade de andar de patins aqui, para quem gosta, ou skate, para quem gosta, muito, muito liso, né? Olha aqui, olha as luzes refletindo. Lindo demais, cara, muito, muito legal. E a gente vê aqui, né, que faltam só 5% das obras aqui nesse galpão, tá? Falta aqui 2% em estruturas, 1% em cobertura, 5% os pisos, alvenaria 2%, instalações 15%, acabamento 20%, mas tá no finalzinho aí e vai ser um baita de um galpão. Aqui, né, as perguntas e respostas, né? Aqui, ele vem falando sobre uma pergunta que eles responderam, é o momento atual do mercado imobiliário, tá? E ele fala que o GGRC busca atuar de forma oportunística, né? Ou seja, buscando aí distorções relevantes, né, entre os preços ativos e seu valor real, inclusive com ativos prontos de extrema qualidade sendo negociados abaixo do custo de reposição, ou seja, né, aproveitando aí oportunidades para comprar bons imóveis, certo? Aí eles perguntam aqui, o fundo pretende continuar reciclando imóveis? Ele fala que sim,
que é parte da estratégia permanente do GGRC, continuar vendendo, tá? Por quê? Para liberar capital para novas oportunidades, elevar a qualidade média do portfólio e melhorar as distribuições, tá? O fundo continua avaliando novas aquisições mesmo durante a oferta? Sim, a gestão permanece ativa na originação e análise de novas oportunidades, inclusive de ativos que não necessariamente fazem parte do pipeline inicial da oferta. O foco segue concentrado em ativos logísticos bem localizados, com bons inquilinos, contratos sólidos e potencial de captura de valor. Se eles fizerem esse dever de casa, esse fundo tende a ganhar uma proporção bem interessante, melhorar a qualidade, tá? E eles vêm trabalhando bem. Ele está num processo de transformação bem interessante. O GGRC tá legal de acompanhar, para falar a verdade, né? Aí ele fala aqui, né, como a gestão vê o posicionamento de GGRC dentro da indústria de fundos imobiliários. O GGRC vem consolidando sua posição entre os maiores e mais líquidos fundos da indústria, isso é fato, é um dos maiores. Agora com a emissão vai crescer mais, né? E muito líquido. A gestão acredita que escala, liquidez e qualidade de portfólio tendem, ao longo do tempo, contribuir para um prêmio da negociação das cotas, além de ampliar o interesse de investidores institucionais e estrangeiros, tá? O foco permanece na construção de um veículo imobiliário sólido, líquido e preparado para crescer de forma sustentável no longo prazo. É isso, vamos acompanhar. A gestão tem feito um bom trabalho, tá? Com relação aos resultados aqui de abril, resultado do fundo, pessoal, foi de quase 9 centavos, tá? Pegou 1,02 centavo aqui, ó, na reserva, tá? E distribuiu 10 centavos por cada cota, tá? Aqui um ponto, né? A taxa de administração veio bem altinha, tá? Esse mês, né? 2.098.000 reais, bem acima de março, um pouco acima também de fevereiro, tá? Então veio bem altinha essa taxa, talvez por causa das vendas, né? A gestão embolsa aí uma parte da venda, certo? Pode ser isso. Aqui a performance, tá? O fundo com uma performance boa, mas perdendo para o CDI líquido, sempre teve um gap aqui, né? Ó, sempre acima, né, do CDI líquido, sempre acima do IPCA, muito acima do IPCA, sempre acima do IFIX, agora caindo um pouco, por quê? Porque a cota não tá andando, tá? E Selic muito alta, então desde o início o fundo teve uma rentabilidade de 95,66, perdeu para o CDI líquido 98,34, ganhou do IFIX 93,03 no período e bateu o IPCA, nossa inflação, com os pés nas costas, tá? Aqui a liquidez do fundo segue muito boa, né? Uma liquidez mais alta do que março. Março caiu um pouquinho, mas a liquidez muito, muito tranquila. A liquidez não é mais um problema para o GGRC. Aqui o balanço do fundo, eles sempre estão lembrando, né, nos últimos 2, 3 relatórios, que não possui multa de pré-pagamento esses CRIs. Isso é importante, porque tem CRIs aqui bem caros, ó, IPCA mais 8, IPCA mais 7,5, né? Então, IPCA mais 8,5, IPCA mais 9,5, caraca, cara, hein? IPCA mais 9, e aí ele pode, né, pré-pagar esses CRIs, não precisa esperar aí prazo nenhum, quando ele puder. Certo? Então, isso é interessante, sempre bom. A alavancagem do fundo cresceu um pouco, tá, pessoal? 21,7%, mas está em processo aí da emissão. Então, ele comprou os imóveis do Braspark, já entrou ali como um passivo e por isso eu acredito que tenha se elevado a alavancagem. Ele vai pagar com cotas, então essa alavancagem deve diminuir para frente, tá bom? A gente segue acompanhando, não é algo que me preocupa. Aqui o saldo devedor, né, que vai caindo ao longo dos anos, fluxo de amortização do fundo, né, esse ano e 2027 está bem tranquilo, 2028 e 2031 tem um maior volume para pagar, mas ok, o fundo tem capacidade de vender mais imóveis, está bem tranquilo em relação a isso, tá? Distribuição da receita por ativo, a gente ainda tem Renault como a maior, 12,54% do fundo, Americanas 11,34% e Ambev 11,18%, né? São as maiores. A concentração aqui está nesses imóveis, tá? Por região, Sudeste 55%, Sul 29%. Por estado, a gente vê aqui que nós temos Paraná como o maior estado, né, 25%, Minas Gerais 21%, São Paulo 20%. Isso vai mudar, né? Temos um pipeline aí
que ele vai comprar ao longo do tempo e a gente vai ver a mudança do fundo, a transformação ao longo do tempo, tá? Reajustes em abril de 2,48%, né? Vencimento esse ano de 2026, 15%, não é um problema, o logístico está muito bem, né? E reajustes pelo IPCA são 90%, tá? Do fundo. Aqui a gente vê que logístico já cresceu para 70%. O foco da gestão, depois da emissão, é ter 75% em logístico. Me agrada muito isso, vocês sabem disso, né? Eu espero que eles diminuam ao máximo isso aqui, ó, industrial. Então, por enquanto, vem fazendo um excelente trabalho. Fundo praticamente todo locado, 99,81% de ocupação, só 0,19% de vacância. Contratos majoritariamente atípicos, né? 13,85% típicos. Por ramo de atividade inquilino, comércio varejista é 30,92%, máquinas, equipamentos, veículos e peças 28,82%, a maior parte aí do GGRC, tá? Preço médio de locação caiu, viu, pessoal? Mês passado era R$ 25,24, tem caído, né? E, na verdade, quando se olha para trás, março de 2025 era R$ 19,93. Ele veio subindo, aí chegou aqui em R$ 28,59, depois caiu, tá? Mas frente ao mês passado, que era R$ 25,24, preço de locação do fundo caiu sim para R$ 24,39, né? Mas para quem quer olhar o copo meio cheio e não meio vazio, comparação com o ano passado, subiu R$ 5 mais ou menos aí, quase R$ 5 o preço médio de locação pelo metro quadrado, tá bom? E a gente vê aqui, né, que existe um gap, né, entre o aluguel de mercado e o aluguel do portfólio, que em revisionais aí, né, quando tiver aí vencimento de contratos, pode capturar aí um gap, um ganho, tá? A gente segue acompanhando, também vai mudar com o final da emissão, aquisição dos imóveis que estão no pipeline, tá? Aqui o número de cotistas que segue crescendo absurdamente, tá? É muito louco, ó. Ele ganhou quase 50 mil cotistas de janeiro para cá, é muita coisa. No mês, 3,82% de crescimento aqui, né? O programa Renova, por onde eles já passaram, em verde, onde eles estão aplicando o programa, né? Que é basicamente você fazer ali uma manutenção, né? Uma melhoria no imóvel, trocar o que precisa ser trocado, melhorar o que precisa ser melhorado, tá? Então, é isso, a gestão segue bem ativa, eu tenho gostado muito das agros na frente do GGRC. Agora eu quero saber de você, tem GGRC? Tá aguardando o final da emissão para comprar? Tá comprando agora? Tá barato, 1% ao mês, fundo a R$ 10, mas eu acho que cai, tá? É uma aposta minha, óbvio, baseado no que a gente vem vendo dessas emissões, né? Pagando em cotas. Os fundos têm sofrido bastante, mas é sempre uma oportunidade para quem quer adquirir cotas mais baratas. Agora eu quero saber de você. Gostou? Então curte, compartilha, se inscreve no canal se gostou mais, torne membro para ter acesso a conteúdos exclusivos. Pelo vídeo hoje é isso, até o próximo vídeo.